estarmos aqui. Realmente nos sentimos aqui em casa, nesta igreja, e é um privilégio estarmos aqui junto com vocês, com os meus queridos amigos, Pastor Marco e Lúcia Tomasi. E vocês estão muito bem de pastores, viu? Quem sabe disso diz glória a Deus. Tá bom, muito bom. Se você trouxe a sua Bíblia essa noite, abra em Tiago, capítulo 4, versículos de 13 a 15. Quero usar este texto como referência para a nossa introdução, para a nossa mensagem dessa noite. Uma palavra profética para a sua vida. Algo extraordinário que Deus vai continuar fazendo em você e que Ele quer fazer através de você. Que bom que alguém disse glória a Deus. Isso, precisamos de mais. E se você gostar e Deus falar que você pode dizer glória a Deus, aleluia, é para isso que a gente está aqui. E eu gosto de pregar com torcida. Glória a Deus. Ouçam agora vocês que dizem: hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade. Passaremos um ano ali, faremos negócios, ganharemos dinheiro. Vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã, que é a sua vida. Vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Ao invés disso, deveriam dizer: se o Senhor quiser, viveremos, faremos isso ou aquilo. Vamos orar. Pai, te agradecemos pela leitura da Tua Palavra, te agradecemos pelo privilégio de estarmos na Tua casa. Abrimos agora a nossa mente, nosso coração para a revelação da Tua Palavra, que ela transforme as nossas vidas. Que saiamos daqui desafiados, ouvindo mais, entendendo mais os Teus planos e propósitos para as nossas vidas. E nós oramos agradecidos em nome de Jesus. E todos dizem: amém. Fale para a pessoa do seu lado: Deus vai falar com você nessa noite. Eu vou dar a previsão desse ano de 2016. Alguém disse que o Brasil só começa a funcionar depois do Carnaval, então já passou o Carnaval, vamos agora trabalhar. Mas é uma história de previsão muito interessante que está no livro das 4 estações. E se você já leu, você sabe do que eu estou falando. É a história de uma equipe de filmagem que estava gravando nas Montanhas Rochosas, ali no estado do Colorado. E certo dia um índio que morava ali próximo chegou ao diretor e disse assim: amanhã vai chover. E foi embora. E no dia seguinte vieram as nuvens, choveu. Perderam a gravação do dia inteiro. No próximo dia voltaram a gravar, e lá vem o índio, chega de novo e fala assim para o diretor: amanhã vai nevar. E no dia seguinte vieram as nuvens, nevou, perdeu-se a gravação do dia inteiro. E o diretor, frustrado, mandou chamar o assistente e disse: vai contratar esse índio para ser o nosso meteorologista. E contrataram o índio, lá veio ele, começou a dar previsão do tempo, perfeita, por 3 semanas, tudo que ele dizia acontecia. E depois de 3 semanas, o índio faltou no emprego. E o diretor falou: eu não gravo sem ele. Mandou chamar o índio e falou: por que você não veio hoje? Você quer um aumento de salário? O índio falou: não, doutor, não tem nada a ver com dinheiro. Na realidade, eu não vim hoje porque quebrou o meu radinho. Me ajude a pregar essa mensagem. Pergunte para a pessoa se você entendeu onde ele pegava a previsão do tempo. Pode explicar, por favor? Agora outros entenderam. Amém, glória a Deus. Mensagem aqui por ondas, né? Mas eu gostaria de dar a previsão para este ano de 2016, uma previsão absolutamente correta. Eu vou prever sobre os seus relacionamentos, sobre o seu casamento, sobre o seu trabalho, sobre as suas finanças, sobre a sua saúde, sobre o seu peso, sobre as suas realizações, sobre o seu ministério, tudo isso, vou fazer a previsão. Está pronto? A previsão é essa: este ano será idêntico ao ano passado, se você não fizer mudanças. Acertei ou não? Na mosca. Foi Albert Einstein, e quando Albert falava alguma coisa, as pessoas anotavam. Ele diz o seguinte: que o cúmulo da insanidade é fazer as mesmas coisas novamente e esperar resultados diferentes. Ou seja, você não pode continuar fazendo as mesmas coisas este ano que você fez nos últimos anos e esperar resultados diferentes nesse ano.
E nós temos ainda um agravante, a situação política e econômica no nosso país, ela está pegando fogo. Ou seja, você viver aquela frase, vou deixar como está para ver como fica, ou seja, no final do ano a situação estará pior do que ela começou este ano. Ou seja, passividade nesse momento é um problema, você tem que ser proativo e você trabalhar para que este ano seja um ano diferente na sua vida. Portanto, anote alguns princípios que nós vamos compartilhar. Há anos eu aprendi uma frase, vamos ler juntos, que diz, você precisa fazer o que nunca fez para obter o que nunca teve. E eu pergunto a você, será que você está disposto a mudar? Será que você está disposto a se organizar, investir, se preparar, pensar, orar mais, servir mais, amar mais, fazer mais a diferença? Você está disposto a fazer isso? Eu gosto muito de slogans e preparei então o slogan para essa mensagem que o pastor Marcos já disse qual é. E este é o slogan 2:11 juntos, 2016, o ano de vocês. Profetize isso na pessoa do seu lado, diga, esse é o seu ano. É o seu ano. E eu gosto de criar acrósticos. E hoje a palavra vai ser baseada, são 5 pontos baseados num acróstico, a palavra vocês. E para cada uma dessas letras, um princípio, eu quero que você anote esses princípios. Vem à igreja, traga a sua Bíblia, em forma eletrônica ou em papel, traga algo para você anotar, uma agenda, um livro, um caderno para você anotar as coisas que Deus fala à sua vida. Amém? Para que esse seja o seu ano, o seu melhor ano da sua vida, você tem que, em primeiro lugar, letra V, você tem que ter muita vontade. Vontade, você tem que precisar desejar algo, de fazer mais, de dar mais, de mudar, de lutar, de vencer. Foi nosso irmão em Cristo, Martin Luther King Jr., que disse, há muitos anos atrás, ali num grande culto em Washington, D.C., ele disse, I have a dream. Eu tenho um sonho. E eu pergunto a você nessa noite, qual é o seu sonho? Qual é o sonho da sua vida? Qual é o sonho que Deus colocou no seu coração? E você não pode viver a vida desde o seu nascimento até o seu falecimento. Você não pode simplesmente viver a vida para pagar contas. Respirar ar, comer, poluir a terra. Você está aqui com um propósito. E Deus tem um sonho para o seu coração. E qual é esse seu sonho? Alguém disse que nós temos que celebrar 2 grandes datas na nossa vida. A primeira data, celebrarmos o dia que nós nascemos. Segunda grande data, temos que celebrar o dia que nós descobrimos por que nascemos. Quando você tem um sonho, você celebra, você sabe por que você está aqui. E que você não viva nem um dia mais neste ano sem descobrir qual é o plano e o propósito, o sonho de Deus para a sua vida. E que você passe o resto da sua vida transformando esses sonhos em realidade. Segunda coisa, neste ano você precisa esperar algo. Ter uma expectativa de que algo diferente vai acontecer. Salmo 27:14 diz, espera pelo Senhor, tem bom ânimo e fortifique-se o seu coração. Espera, pois, no Senhor. Tem uma expectativa que Deus vai agir, vai fazer grandes coisas. Não uma esperança passiva, mas uma fé e uma expectativa ativa. Espere ativamente. Eu gosto da palavra em inglês para garçom, é a palavra waiter. Repita comigo, waiter. Agora você já sabe mais uma palavra do que the book is on the table, né? Já sabe waiter. Só que o verbo wait quer dizer esperar. E garçom quer dizer waiter. Aquele que espera, mas enquanto ele espera, ele serve as pessoas que estão naquela sala, que estão naquele restaurante. Ele está ali para servir. E nós, como igreja, como terceiros, estamos aqui para servir as pessoas, esperando oportunidades para fazermos a diferença na vida delas. Você precisa esperar algo. Número 3, também você precisa
fazer algo. Fazer algo. A palavra em inglês para desejo é desire. Agora outra aulinha de inglês aqui de graça, tá, gente? Repita comigo, desire. Desire quer dizer desejo. Mas uma das definições da palavra em inglês desire é desire. Esse desire vem lá do Tsar. Quando se lembra aqui da história da Rússia, lembra do imperador russo? Era o Tsar. Ou lá do passado do Império Romano era o César. E hoje nós temos em alemão a palavra Kaiser, que é rei. Ou seja, desire quer dizer fazer a vontade do rei. E eu pergunto a você, quem é o rei da sua vida? Ou seja, a sua vontade é fazer a vontade do rei. Para algumas pessoas o rei, o senhor das suas vidas é o dinheiro, é a fama. Mas para nós, o povo de Deus, o nosso desejo é fazer a vontade do nosso rei, que é Jesus. Quando nós lemos a palavra de Deus em Filipenses 2,13, pois é Deus que efetua em vocês tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. É você fazer a vontade de Deus. Quando oramos e aprendemos a oração do Pai Nosso, vamos falar juntos? Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra. Até aí. O nosso propósito é fazermos a vontade de Deus, assim na terra como ela é sempre feita no céu. Você sabe que a vontade de Deus é feita em toda a sua criação? As estrelas que Ele criou há milhões de anos atrás, essas estrelas estão funcionando, o mar, que Deus disse, o mar vai chegar até a praia e não passa disso, o mar obedece, as estrelas obedecem, os animais obedecem. O único ser da criação que não obedece à vontade de Deus somos nós. Porque nós temos essa livre escolha de obedecermos ou não. Como a pastora Lúcia estava falando, esse ano vai ser diferente quando você começar a obedecer a Deus, fazer a vontade de Deus. O desejo de Deus, que o seu desejo seja o desejo do Pai. Quantas vezes Jesus disse, eu não vim fazer a minha vontade, mas a vontade do Pai. Faça de mim esse cálice, Senhor, mas não seja a minha vontade, mas a tua, Senhor. Que este ano seja a sua vontade, seja fazer a vontade de Deus. E aí sim você estará caminhando para que esse seja o seu ano, o melhor ano da sua vida até hoje. Não somente isso, letra V, letra O. A palavra é oportunidade. Para que esse seja o seu melhor ano, você precisa aproveitar as oportunidades. Colossenses 4:5, a Bíblia diz, aproveitem ao máximo todas as oportunidades. E eu pergunto, você tem aproveitado as oportunidades que Deus tem te dado? Quantas e quantas e quantas oportunidades Deus coloca diante de nós e nós não a enxergamos. Não vemos e não, muito menos aproveitamos as oportunidades. Oportunidade é o momento certo. Hora certa, específica que Deus coloca diante de você. Essa palavra vem do latim oportuno. E essa palavra era usada no passado quando os marinheiros estavam num navio, o navio estava atracado ali no porto. E aquele navio, para que ele pudesse sair até o seu destino, ele precisava um momento oportuno, a maré alta, os ventos favoráveis. E quando os marinheiros percebiam que chegou aquele momento oportuno, o marinheiro bradava para todos, oportuno! E todos os marinheiros em as suas posições, eles soltavam a âncora, soltavam as cordas, alçavam as velas, o vento soprava e aquele navio partia em direção ao seu destino. E eu vim aqui nesta noite para dizer para você a seguinte palavra, oportuno. 2016 é um ano oportuno, ano de oportunidades.
Portanto, quero que você hoje tire as amarras, as cordas que têm prendido o seu navio da sua vida, cordas com o passado que impedem você de seguir o seu destino. Corte essas cordas, alce as suas velas, permita que o vento do Espírito Santo sopre a você e leve você até o seu destino. Sabe, o navio sempre está mais seguro ali no cais, no porto, mas não foi para isso que ele foi criado. Ele foi criado para aquele mar imenso, vasto, de oportunidades. E quantas coisas Deus tem preparado para você neste ano. Ele está dizendo para você, oportuno. Não importa o que as pessoas digam, é um momento oportuno na sua vida. A oportunidade está em todas as partes. Nem todo mundo enxerga as oportunidades. São poucos aqueles que enxergam oportunidades. Oportunidade tem a ver como você enxerga e vê o mundo. Estando atento a pequenas e a grandes oportunidades. É o exemplo do copo, meio vazio, meio cheio. Olhando para essa foto, quantos acham que o copo aqui está meio vazio? Quantos acham que está meio cheio? Quantos não acham nada, não importa o que eu perguntar. A diferença é a maneira que você vê. Algumas pessoas olham hoje e veem o que está faltando, meio vazio. Outros veem o que tem, meio cheio. Mas existe o pessimista, vê o que está faltando. O otimista vê o que tem. Mas existe uma terceira pessoa que é o oportunista. E o significado correto de oportunista é aquele que aproveita as oportunidades. O oportunista é aquele que explora as pessoas, aquele é o explorador que aproveita pessoas. Mas o oportunista, ele vê o que ele tem e ele vai e ele bebe a água. E esse ano eu oro para que você veja as oportunidades que você tem e você vá e beba essa água que o Senhor tem para dar para você nesse ano. Águas de oportunidades que vão matar a sua sede, para que você cumpra o propósito que Deus tem para a sua vida. Número 3, a oportunidade tem a ver com portas. Portas. Mais ou menos 1 ano e meio atrás, minha esposa e eu visitamos ali o país da Romênia, no leste europeu. Pudemos visitar esse castelo, o famoso Castelo de Peles. Um dos castelos mais avançados, mais sofisticados, mais ricos, mais bem construído em toda a história. E nós então fizemos um tour desse castelo e ele tem simplesmente 160 ambientes. Imagina fazer uma faxina num lugarzinho desse, hein? Graças a Deus pelo apartamento de 2 dormitórios, 3 dormitórios, aleluia. E nós entrávamos por uma porta, passamos por outra, entramos em outro ambiente, passamos por outra porta e nós fomos caminhando por horas até chegar ali no gabinete do príncipe Carol I, foi o idealizador deste projeto. Algo maravilhoso. E assim, queridos, é a nossa vida. Quando nós passamos por portas, Deus nos coloca em outro ambiente, e Deus fecha uma porta e abre uma outra porta, você entra, é uma experiência. Cada pessoa que você conhece, uma nova oportunidade de amar, de servir, de fazer a diferença. E a nossa vida é um processo de passar por portas, a gente passa por outras portas que se abrem, e Deus, através dessas portas, Ele vai nos dirigindo, vai nos orientando. E Jesus ensinou sobre isso. Inclusive, eu quero colocar uma nova palavra no dicionário brasileiro. De hoje em diante, eu vou chamar de oportunidades. Quando você aproveita essas portas e entra, e Deus vai dirigindo a sua vida através dessas portas abertas. Jesus falou sobre oportunidades. Ele disse, Mateus 7,7, peçam e lhes será dado. Busquem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta. Pois aquele que pede, recebe, aquele que busca, encontra, aquele que bate, a porta lhe será aberta. Em nome de Jesus, que neste ano você abra as portas, busque, peça, vai batendo nas portas e Deus vai abrir a porta que tem que ser aberta. E aquela que tem que ficar fechada, Deus vai manter fechada, em nome de Jesus.
Em Apocalipse 3:8, uma palavra que o próprio Senhor Jesus disse: eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Que Deus escancare diante de você portas que ninguém vai fechar. Inclusive nós sabemos quando a igreja vai avançando, a palavra de Deus é que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Se existe uma porta que vai ser arrombada, são as portas do inferno. Porque nós vamos marchando, conquistando pessoas, tirando pessoas do inferno para que sejam salvas, para que façam a diferença e passem a ser filhos da luz, serem sal da terra e luz deste mundo. E sabe quem vai fazer isso? Você e eu, nós, como igreja de Jesus Cristo. Oportunidades, aproveite as oportunidades que Deus tem para você neste ano. Tenho dito, vamos ler juntos, que a prosperidade no futuro começa com uma oportunidade no presente. Não fique preocupado com a prosperidade no futuro. Ocupe-se em estar atento e aproveitando as oportunidades hoje no presente na sua vida. De relacionamentos, de negócios, de finanças, de ministério, de trabalho, de realizações, portas que Deus vai colocar na sua vida. Para que esse seja o seu melhor ano, que seja um ano de vontade e seja um ano de oportunidades. Letra C. Você precisa de crescimento. Repita comigo, crescimento. Para que as coisas mudem no seu exterior, você precisa mudar dentro de você. E duas áreas que eu proponho uma mudança na sua vida. Primeiro, uma mudança, um crescimento intelectual. Interessante que toda a criação de Deus chega ao seu potencial máximo, menos o ser humano. Nós temos que crescer. Temos que ter vontade para crescer. Ou seja, basta você querer. E você ir atrás, para você aprender mais, estudar mais, crescer mais. Provérbios 23:7 diz, pois como imagina na sua alma, assim ele é. Nós somos resultado daquilo que nós pensamos. E Deus fala que a nossa vida é determinada pelo aquilo que nós pensamos, por isso nós temos que renovar a nossa mente. Que o Espírito Santo venha renovar a nossa mente através daquilo que a gente lê, daquilo que a gente vê, daquilo que a gente alimenta a nossa mente. Tudo começa aqui. Você precisa esse ano de novas ideias. Qual a última nova ideia que você teve? Será que foi um ano atrás, 10 anos atrás, 20 anos atrás? Novas ideias, que Deus traga novas ideias para você. Uma nova ideia muda o seu casamento. Muda a sua família, muda a sua igreja, muda os seus negócios. E as ideias vêm através da leitura de livros, através de cursos, através de seminários, através do estudo. Interessante que o apóstolo Paulo disse lá em 2 Timóteo 4:13. Ele disse, Timóteo, quero que quando você vier, traga a capa que eu deixei na casa de Carpo em Troade, e os meus livros, especialmente os pergaminhos. Paulo disse, eu preciso de duas coisas, os meus livros de conhecimento e os pergaminhos, a palavra de Deus. Que você devore a palavra de Deus e que você leia, que você estude. Está na hora aqui, talvez, de você voltar a estudar, você que largou os estudos anos atrás, é hora de você aprimorar. Deus ama usar os seus filhos, mas Ele ama usar aqueles que têm ideias na sua mente. Deus pode usar pessoas que pensam mais. Prepare-se cada vez mais para que Deus te use de uma maneira sobrenatural. Cresça intelectualmente. Estou lançando amanhã para ajudar você, para que esse seja o seu melhor ano. Inclusive amanhã é o lançamento desse projeto. Seumelhorano.com. Esse é um seminário que vai ajudar você a fazer isso. Como você se desenvolve cada vez mais. Fale para os seus funcionários que esse seja o seu melhor ano. E anote aí, seumelhorano.com. Tem uns vídeos lá, você já vai poder, inscreva-se, você vai poder assistir alguns desses vídeos que vão fazer diferença na sua vida. É o como você faz isso.
Crescimento não somente intelectual, mas número 2, espiritual. Fala para a pessoa, está na hora de você crescer. Eu queria ler um texto da Palavra de Deus que é rico de detalhes, que vai explicar um pouquinho sobre o crescimento da nossa fé. Lá em Números capítulo 13, versículos 26 em diante, quando Moisés enviou os 12 espias para espiarem a terra prometida, eles voltaram, Josué e Caleb com um relatório positivo, os outros 10 com um relatório negativo. E vamos ver este relato. Então eles retornaram a Moisés e Arão, a toda a comunidade de Israel, em Cádiz, perto de Parã, onde prestaram relatório a todos eles e a toda a comunidade de Israel, e lhes mostraram os frutos da terra. E deram o seguinte relatório a Moisés: entramos na terra a qual você nos enviou, onde manam leite e mel, que aqui estão os frutos dela. Mas, e olha, essa palavra é perigosa. Cuidado com a palavra mas. Em português é uma conjunção adversativa, ou seja, você está dizendo tudo que vem antes não serve, agora é o que eu vou falar o que vale, depois do mas. Mana, leite e mel, terra de promessa de Deus, mas, o que eles disseram? Mas, deixa eu achar aqui, o povo que lá vive é poderoso, as cidades são fortificadas e muito grandes. E vimos também descendentes de Enaque, os amalequitas que vivem no Neguebe, os hetitas, os jebuseus, os amorreus que vivem na região montanhosa, os cananeus que vivem perto do mar, junto ao Jordão. O povo começou a ficar alvoroçado com aquela palavra. E aí Caleb fez o povo calar-se perante Moisés e disse: subamos e tomemos posse da terra, é certo que venceremos. Mas os homens que tinham ido com ele disseram: não podemos atacar aquele povo, é muito mais forte do que nós. E espalharam entre os israelitas um relatório negativo acerca daquela terra. E disseram: a terra para a qual fomos em missão de reconhecimento devora os que lá vivem. E todos os que vimos são de grande estatura. E vimos os gigantes, os descendentes de Enaque, diante de quem parecíamos gafanhotos, a nós e a eles. E naquela noite, 14:1, naquela noite, toda a comunidade de Israel começou a chorar em alta voz. Que triste. O maior roubo de toda a história, quando estes 10 indivíduos roubaram os sonhos de milhões de pessoas. Eu pergunto a você nessa noite: em quem você vai crer? Você vai crer no relatório dos médicos ou você vai crer no Deus da Manu? Você vai crer nas más notícias dos jornais ou nas boas notícias do Evangelho de Deus? Quem determina o que acontece na sua vida não é uma pessoa no Palácio do Planalto, nem no Palácio de Buckingham, nem no Palácio de Bagdá, nem na Praça Vermelha, nem na Casa Rosada e nem na Casa Branca. Quem determina que quem está em controle da sua vida é aquele que está sentado no trono, o Todo-Poderoso, o unigênito de Deus, o único que é digno de toda honra, toda glória, todo domínio, todo poder, Jesus Cristo, Senhor do Senhor, Rei dos Reis. Glória a Deus. É Jesus. E nós estamos vivendo num momento onde nós ouvimos notícias péssimas. E você sai da igreja todo animado do domingo, você liga o jornal na segunda e você, ou ainda assiste o reprise do Fantástico em casa. E você já fica: ai, não vai dar certo. É nesse momento que a sua fé é provada.
E basta você crer no seu Deus. Para que esse ano seja um ano diferente na sua vida, seja o seu melhor ano, você tem que renovar a sua fé. Diz a fé, Romanos 10:17, a fé vem pelo ouvir, e ouvir é a palavra de Deus. Ouça a palavra de Deus. Todas as vezes que você vir à igreja, você participar da célula, creia que Deus vai fazer um milagre, que Deus vai operar grandes coisas, que Deus vai mudar o destino da sua vida. Um pouquinho de fé transporta montanhas. Exerça a sua fé. Leia a palavra de Deus, ore, jejue, participe regularmente, seja um ofertante generoso, seja um dizimista fiel na sua casa, na casa do Senhor, e veja os milagres que Deus vai fazer. Pare de brincar de igrejinha, de vir aos domingos e dar uma ofertinha, simplesmente ir para casa e viver a sua vida como você acha. Comece a viver a vida conforme os princípios de Deus. Jensen Franklin diz que o importante não é quão longas são as orações que você faz, e sim quão rápido você crê em Deus. Crê em Deus. E Ele vai fazer coisas extraordinárias. Coloque a sua fé na pessoa de Deus. Coloque a sua fé na palavra de Deus, nos princípios de Deus, nas promessas de Deus, nos propósitos de Deus, na provisão de Deus e no poder de Deus. Veja o que Deus vai fazer na sua vida, na sua família, nas suas finanças, no seu ministério, no seu trabalho, na sua saúde. Assuma a sua responsabilidade para o seu crescimento, tanto intelectual como espiritual. Amém, igreja? Para que esse seja o seu ano, você precisa crescer. Não somente isso, próximo ponto. 2016, o ano de? Você precisa de? Ainda bem que não é paralelepípedo, né, gente? Terceiro, quarto, para que esse seja o seu ano, tem que ser um ano de excelência. Tudo que você fizer, faça com excelência. A palavra de Deus diz em Efésios 2:10, fomos criação de Deus realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras, as quais Ele preparou antes para que nós as praticássemos. E boas obras não é você dar uma esmola ali num posto ou num sinal para alguém. Isso é uma gotinha. Boas obras é você fazer bem feito o seu trabalho. Se você é professora, dê a melhor aula. Se você é empresário, trate bem os seus funcionários, cumpra com os prazos, atenda os seus clientes. Se você é médico, enfermeiro, se você é taxista, se você é operador, vendedor, não importa o que você faça, faça uma boa obra, faça bem o seu trabalho. E através do seu trabalho, as pessoas vão ficar falando assim, nossa, mas como ele é diferente. Há algo diferente na vida dessa pessoa. É Deus em você. Pois o nosso Deus é um Deus de excelência. Excelência inspira as pessoas e glorifica a Deus. Nós devemos ser os melhores. Um povo excelente que serve a Deus lá fora no mercado de trabalho. E servimos a Deus na igreja, servimos a Deus nas células. E trabalho e ministério para Deus é a mesma coisa. É o mesmo Deus que servimos, são as pessoas que nós servimos. E Deus chama você para fazer isso com excelência. Algumas coisas sobre excelência. Em primeiro lugar, excelência é o segredo para você ser promovido. Aleluia. Quem quer ser promovido aqui esse ano? Outros não querem nem saber. Então assim. Quem quer ser promovido aqui esse ano? Amém, agora sim. Provérbios 22:29. Você já observou um homem habilidoso no seu trabalho? A Bíblia diz, ele será promovido ao serviço real, não trabalhará para gente obscura. Comece a trabalhar, fazer mais do que o esperado. E na hora de uma promoção no seu emprego, vão dizer, puxa, quem aqui que chega antes, sai depois, que faz mais? Tem gente no emprego só faz o que só vou fazer o que me manda eu fazer. Se não manda eu fazer, não faço. Mas na hora da promoção, quem se destaca aqui entre nós? Quem vai ser o José aqui que vai se destacar na casa de Potifar? Quem vai ser?
Eu oro para que no final deste ano, 2016, todos aqui tenham sido promovidos a posições maiores de influência, porque foram excelentes no seu trabalho. Não somente isso, número 2, excelência, também é os segredos para você manter os seus clientes. Em tempo de recessão, isso é importantíssimo. E não somente isso, mas para você também ser um chamariz para atrair novos negócios. Quem é que trabalha atendendo clientes? Deixa eu ver aqui. Quantos querem aumentar os seus clientes aqui? Muito bem. Veja só, Daniel 6, versículo 3. O mesmo Daniel se distinguiu destes presidentes e sápatras, porque nele havia o quê? Um espírito excelente. E diz que o rei pensava em estabelecê-lo sobre todo o seu reino. Eu oro para que neste ano, quando a nossa nação está carente de líderes, de homens e mulheres que façam diferença, que as pessoas no governo, nas empresas, olhem e procurem pessoas que têm um espírito excelente, e essas pessoas vão ser colocadas como líderes, serão cabeça e não cauda. Tome posse dessa palavra para a sua vida. Mas trabalhe com excelência, de segunda a sexta, de segunda a sábado, trabalhe com excelência na sua célula, trabalhe com excelência, sirva com excelência na casa do Senhor. Ministrei essa palavra um mês e pouco atrás ali, numa igreja em Atibaia. E um casal que tem um projeto, uma fábrica, que eles produzem geleias. E eles creram nessa palavra. Nós queremos mais, novos clientes. Queremos e declaramos, e no final dessa mensagem nós vamos orar. E esse casal levantou a mão crendo que Deus ia fazer milagres. Foi domingo. Na terça-feira receberam um e-mail de uma empresa nos Estados Unidos, em Nova York, dizendo: nós temos interesse nos seus produtos. E depois de conversar com eles, no final da semana eles chegaram para ter uma ideia mais ou menos quanto seria um pedidinho inicial, de 10 vezes mais o que eles produzem no mês. O pedido de um ano de trabalho é o pedido inicial dessa empresa nos Estados Unidos. E é Deus que está fazendo isso. Continue fazendo, continue sendo excelente no seu trabalho. E essa empresária disse, a nossa página, se você procurar no Google, ela está na 5ª página do Google. Mas Deus é capaz de pegar naquela moça lá nos Estados Unidos e ela folhear a página 1, página 2, página 3, página 4, página 5 e encontrar aquela empresa. E fechar negócio com aquela empresa e nenhuma outra mais. Excelência, pois você está em aliança com esse Deus que cuida de você. Ele sabe onde você mora, Ele sabe quem você é, Ele conhece o seu nome, Ele te criou, Ele sabe as suas necessidades e é Ele que vai cuidar de você. Tome posse dessa palavra. Excelência também é o segredo para você cultivar os seus relacionamentos. Como nós precisamos de relacionamentos de pessoas, familiares, bons amigos. E se você não cuida dos seus relacionamentos, eles morrem. Mas o caminho excelente, diz a palavra de Deus em 1 Coríntios 12, 31, o apóstolo Paulo diz: agora passo a mostrar-lhes um caminho ainda mais excelente. Capítulo 13 de 1 Coríntios fala sobre o amor. O caminho mais excelente é amar as pessoas. É ser o terceiro, amar a Deus em primeiro lugar, amar as pessoas em segundo lugar e você viver essa prioridade como terceiro. Deus te chama para isso. Que você ame como você nunca amou antes as pessoas. Maridos, ame a sua esposa com excelência. Eu vou repetir. Maridos, ame a sua esposa com excelência. Amém. Dá um dinheiro para ela, fala: querida, vai se empetecar, vai fazer o que você quiser. Não precisa prestar contas desse dinheiro, meu amor. É seu, vai que é tua, Tafarel. Nossa, o que tem de cotovelada agora, gente? Isso é impressionante aqui.
Esposas, ame o seu marido com excelência. Agora sim, agora começou a mensagem, né? Receba o seu marido, né? Se arrume, se perfume, esquece aquele bobe, aquela roupa de flanela, aquela coisa horrível. Arrume-se, receba bem em casa e fala: amor, as crianças estão na casa da sogra. Aleluia. E aos solteiros que estão ouvindo essa palavra, estão chupando o dedo agora, eu declaro sobre a sua vida: ame as pessoas, os seus amigos, suas amigas com excelência, espera no Senhor, prepare-se, guarde-se para o dia do seu casamento. Aí você vai gostar de ver o que Deus preparou para você, que é bênção sobre bênção. Aleluia. Os jovens estão aqui, estão dizendo aleluia, amém? É um caminho excelente. Por último, letra S. Alguns já estão imaginando o que é, né? Começa a fazer: o que você acha? Letra S, o que é? Podem ser várias coisas, mas eu creio que nós precisamos de uma atitude de superação neste ano. Superação. Esse ano não vai ser fácil, vai dar trabalho, mas um ano repleto de desafios, de provas, de obstáculos, de lutas, dificuldades. Não existe vitória sem luta, não existe coroação sem corrida, não existe premiação sem competição. Você precisa desenvolver uma atitude de vencedor. Quando lemos em Apocalipse a carta às 7 igrejas ali da Ásia, e no final de cada carta diz: ao vencedor darei isso, darei aquilo. Leia essas cartas. E veja, para que você se qualifique como vencedor, que faça aquilo que Deus espera de você. Cumpra com as regras do jogo, cumpra com as regras da competição e seja vencedor. Não desista no meio do caminho. Duas coisas importantes sobre essa atitude de superação. Primeiro, começa com gratidão. Seja agradecido por aquilo que você tem. 1 Tessalonicenses 5,18, em tudo, dai graças, pois esta é a vontade do pastor Marco, é isso? Esta é a vontade de Deus para vocês. Deus não precisa que você agradeça, mas você precisa agradecer sempre. Reconhecer que Deus tem cuidado de você. Agradeça a Deus pela sua casa, agradeça pela comida, pela sua roupa, pelas amizades, pela sua família, pelos mínimos detalhes, agradeça a Deus. Pela sua saúde, agradeça a Deus. Deus não vai te dar mais enquanto você não for agradecido por aquilo que você tem. Gratidão. Não somente isso. Número 2. Determinação. Determinado que você vai correr, que você vai participar, que você não vai desistir, você vai chegar até o fim. Hebreus 10:36. Vocês precisam perseverar de modo que quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Seja determinado. Não abra mão da sua confiança em Deus. Não desista das coisas e pessoas importantes e valiosas que Deus colocou na sua vida. Não desista. Não chegou o fim ainda. Talvez você esteja nesse jogo e você olha o placar e você vê, parece que o inimigo está ganhando. Mas sabe de uma coisa, nenhum jogo termina no primeiro tempo. Todo jogo termina no segundo tempo. E sabe de uma coisa, nós sabemos quem venceu esse jogo é Jesus Cristo. E se Ele venceu, nós também venceremos. Portanto, tem essa atitude de desistir, não é opção, vocês sabem disso. Vocês já leram um livro e agora você tem a pulseira para lembrar onde você está dirigindo o seu carro, lá no seu trabalho, em casa, você olha, desistir não é opção. E você olha para o seu marido: amor, eu não vou desistir de você. Querido, eu também não vou desistir de você. Não desista dos seus filhos, dos seus pais, dos seus irmãos, não desista de Deus e dos sonhos de Deus para a sua vida. Permaneça nesse jogo. E aqueles que têm essa determinação podem dizer o seguinte: eu vou agir até sair, eu vou sonhar até realizar, eu vou crer até ver,
Eu vou aprender até ensinar. Eu vou me envolver até me desenvolver. Eu vou lutar até ganhar. Eu vou combater até vencer. Eu vou pagar até quitar essas dívidas, eu vou trabalhar até prosperar, eu vou doar até acabar, eu vou viver até morrer, eu vou amar sem reclamar, eu vou servir até o porvir. Eu vou ousar até Deus me usar. Eu vou prosseguir até conseguir, vou perseverar até conquistar e vou dar o melhor de mim até chegar ao fim. Aleluia! Que essa seja a sua oração de vencedor. E apesar da crise, tenha certeza da vitória na sua vida pessoal, lá no seu trabalho, nos seus negócios, nos seus empreendimentos, nas suas finanças, no seu casamento, na sua família, na sua saúde, em tudo que você fizer. Essa atitude de superação. Amém? Eu quero concluir lendo um versículo, um trecho da palavra de Deus, maravilhoso em Romanos, capítulo 8. Talvez você já conheça, mas eu quero que você preste atenção, talvez você queira fechar os seus olhos para ouvir essa palavra. E alguém do louvor já pode subir aqui no teclado, no violão. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele de graça todas as coisas? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus que os justifica. E quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu e mais, que ressuscitou e está à destra de Deus, e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por meio de ti, enfrentamos a morte todos os dias, e somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas em todas estas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Por isso estou convencido que nem a morte nem a vida, nem anjos nem demônios, nem presente nem futuro, nem quaisquer poderes, nem altura nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Aleluia. Dê uma salva de palmas ao nosso Deus. Aleluia. Aleluia. Nunca duvide do amor de Deus por você, da presença de Deus com você, da provisão de Deus sobre você, do propósito de Deus para você. Não duvide. 2016 eu declaro é o ano de vocês. Tenha muita vontade para cumprir os seus sonhos, os seus desejos. Aproveite todas as oportunidades. Que haja crescimento intelectual e espiritual na sua vida. Faça tudo para todos com excelência. E tenha uma atitude de superação, que desistir não é opção. 2016 é o seu ano, é o seu ano, é o seu ano. Coloque esses princípios em prática e veja os milagres que Deus fará em você e os milagres que Deus fará através de você. Quantos recebem essa palavra? Portanto, eu declaro nessa noite, eu creio e declaro sobre você que o melhor, esse será o melhor ano da sua vida e o melhor ainda está por vir nos próximos anos. E se você recebe essa palavra agora onde você está, coloque-se de pé. Coloque-se de pé, levante as suas mãos aos céus. E comece a agradecer a Deus. Comece a agradecer a Deus o que Deus está fazendo, o que Deus vai fazer. Em nome de Jesus.
Glória a Deus. E quando nós entramos aqui nesta casa, nessa noite, Deus enviou o sinal dos céus. Estava chovendo. E é um sinal profético que nessa noite, que neste ano, mesmo que a terra esteja seca, mesmo que outras áreas estejam passando por deficiências, por dificuldades, por pobreza, nós, o povo de Deus, estaremos experimentando uma chuva sobrenatural da provisão de Deus, do cuidado de Deus, do poder de Deus sobre nossas vidas. E vamos declarar nessa noite, chuva que Deus vai fazer cair sobre nós. E vamos dançar diante dessa chuva. Vamos agradecer a Deus diante dessa chuva. E agradecer pelo que Deus está fazendo e pelo que Deus irá fazer. Amém, igreja? Vamos cantar, vamos louvar a Deus. Amém. Levante sua mão comigo e cante. Oh, show.